Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre a renda básica de cidadania. A crise gerada pela pandemia revelou a profunda desigualdade existente e ainda desconhecida pela maioria da população brasileira. Sabemos que o país é injusto e desigual, mas a pandemia mostrou a verdadeira realidade social do Brasil. Segundo o Banco Mundial, até o fim de 2020, o país pode ter mais de 7 milhões de novas pessoas em situação de extrema pobreza. Participo do programa Eduardo Suplicy, vereador em São Paulo e autor do projeto de Renda Básica de Cidadania, aprovado em 2004 no Congresso Nacional, lei que nunca foi implementada. Américo Sampaio, sociólogo e membro do Conselho da Rede Brasileira de Renda Básica. Você também confere as notícias da Rádio ONU, com a repórter Mônica Grayle, direto de Nova York, e os destaques do Observatório do Terceiro Setor, com Júlia Pereira, e a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, senador e atual vereador Eduardo Suplicy, Américo Sampaio, e você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Bom dia, Eduardo Suplicy. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Muito bom dia, com muita alegria e felicidade que estou participando desse diálogo com pessoas que têm acompanhado tão de perto esta longa batalha em favor de uma causa que cada vez mais no planeta Terra, posso aqui lhes dizer, mas especialmente também no Brasil, muito em função, é claro, também da pandemia do coronavírus, nós temos um crescimento muito forte da aceitação da proposta da renda básica da cidadania. Eu gostaria até de ressaltar, hoje tem uma boa nova, o artigo da Tabata Amaral, no caderno Saúde da Folha de São Paulo, na página B4, o direito à dignidade, justamente fala precisamos de um novo pacto social com uma renda básica permanente. Então, eu depois recomendo a todos que nos ouvem, inclusive ela fala da Frente Parlamentar em favor da renda básica de cidadania, que, salvo engano, já tem mais de 130 deputados federais e senadores que assinaram e estão participando desta frente. Portanto, nós estamos fazendo este programa num momento muito significativo. Bom dia, Américo Sampaio. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia a todos que nos ouvem. Um bom dia especial ao sempre eterno senador Eduardo Suplicy. Uma alegria estar aqui com você, Suplicy, no meio dessa pandemia, dessa crise toda. Muito bom ver você virtualmente, na ativa, como sempre. Uma alegria muito grande. Nessa crise da pandemia, Américo, a renda básica de cidadania volta na agenda de políticos, da sociedade civil em geral. É uma oportunidade de conscientizarmos a população da importância desse projeto. Sem dúvida, Joel. Eu acho que tem uma questão que é o seguinte: a gente tem, na proposta de renda básica, um projeto de, na verdade, inversão das prioridades do ponto de vista das políticas públicas e conseguir garantir para as pessoas o mínimo de dignidade humana, coisa que o Estado brasileiro nunca fez na história. Então, na verdade, o que é necessário para poder avançar com uma agenda dessa é a estruturação de um consenso amplo na sociedade, de uma espécie de um pacto social que aponte para a garantia da dignidade. Acontece que o Estado brasileiro, a elite brasileira que sempre comandou o Estado brasileiro, que sempre apontou para a garantia dos privilégios, que sempre estruturou o Estado num sentido
racista, como a gente tem visto agora a deflagração de movimentos antirracistas, né? O genocídio da juventude negra que a gente vê todos os dias na televisão, no dia a dia das periferias, etc. A crueldade com que o Estado brasileiro trata a população mais pobre. Quando a gente olha para uma proposta de renda básica, você está vendo, na verdade, uma inversão dessas prioridades. Você está vendo o Estado apontar para uma garantia da dignidade, coisa que nunca fez na história. O problema, Joel, é que essa pauta sempre esbarrou em travas, e uma das principais travas é justamente a ideia, de alguma forma invertida, de responsabilidade fiscal. Então, quando a gente falava de renda básica, sempre que todo mundo dizia que é contra a pauta, falava, mas não cabe, não tem dinheiro para isso, não tem estrutura fiscal para a gente conseguir garantir uma pauta dessa, etc, etc. Então, o discurso liberal, ele vinha muito forte nesse sentido, dizendo que não tinha condição de avançar com essa pauta por uma questão de responsabilidade fiscal. O que acontece na pandemia, Joel, é que muda um pouco esse cenário. Hoje em dia, você falar de responsabilidade fiscal, de redução do papel do Estado, de cortar dinheiro de políticas sociais, isso não é mais discurso liberal, isso é discurso de alienígena. É discurso de gente que está completamente fora da realidade, porque o que a gente está vendo com o recrudescimento dessa crise é que se tem uma coisa que deve ser prioridade absoluta acima de tudo nesse país, é o investimento direto em políticas sociais, é a ampliação de maneira profunda de recursos públicos para serviços de saúde, de educação, de assistência social, etc., garantia do emprego, garantia da renda. E nessa mudança de contexto por causa da pandemia, a proposta de renda básica, ela se coloca no centro do debate. O problema é que a turma que é contra essa proposta, ela também não é fácil. Então, ela transformou uma proposta de renda básica, que é uma proposta de continuidade, é aquilo que nós chamamos de política universalista, tem que valer para todos, tem que ser perene. As pessoas colocaram, né, setores da sociedade colocaram isso como sendo uma política emergencial, ou seja, como se fosse uma política que deve servir apenas agora para o momento de crise e depois a gente volta, entre aspas, ao mundo do ajuste fiscal, da responsabilidade fiscal. Então, não é isso. A gente precisa entender que a renda básica, sim, ela é importante em caráter emergencial agora na crise, mas ela é muito maior do que isso. Ela é uma política universalista, perene, que tem que se transformar numa política permanente e não apenas emergencial. Mas eu acho que a conjuntura mudou, mostrou a necessidade do investimento em políticas sociais e mostrou a necessidade da gente ter políticas que garantam renda para as pessoas, e isso favoreceu o avanço da agenda da renda básica. Então, teve uma mudança na conjuntura, mas não está tudo resolvido ainda. Como a gente está vendo, está um pouco travado o processo, por exemplo, das próximas parcelas, dessa renda emergencial que foi aprovada pelo Congresso. Mas acho que tem uma mudança na conjuntura que coloca a pauta da renda básica no centro do debate. Vereador Eduardo Suplicy, como implementar a renda básica no momento de crise econômica e de pandemia? Olha, no artigo hoje da Tabata Amaral, ela diz que se é possível que vai custar um bocado para obter a renda básica, só que se não se aplicar, o custo vai ser ainda maior. Ou seja, você sabe que quando eu apresentei a proposta da renda básica de cidadania, eu tinha proposto que, inclusive, a exemplo do que foi realizado no local do mundo onde existe um dividendo igual pago a todos, porque passou por um referendo popular. E eu tinha na minha proposta a proposta de referendo, que a Tabata até diz, estava na lei, mas, na verdade, o senador Francelino Pereira, se me permite, eu vou contar, quando eu apresentei a proposta, ele me disse, Eduardo, eu estou com 81 anos, eu
não vou ser mais candidato. Ex-governador de Minas, ex-presidente da Arena, e um homem muito experiente, era do PFL. Mas eu quero estudar seriamente a sua proposta. Eu, então, dei a ele o meu livro Renda de Cidadania, A Saída pela Porta. E ele estudou, de fato, e disse: Eduardo, é uma boa ideia. Você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa, precisa haver a receita correspondente. E eu avaliei que era de bom senso e aceitei. E também ele disse sobre a proposta de referendo, olha, Eduardo, claro que todo mundo vai ser a favor da renda básica, não precisa de referendo, mas o Américo mostrou que algumas pessoas ainda não estão a favor. Mas eu acho que, na medida em que nós esclarecermos exatamente as vantagens da renda básica de cidadania, como nesta oportunidade que vocês estão proporcionando, eu acho que vai ser possível. Se me permite, eu posso... Todos vocês já estiveram lá e conhecem muito bem o exemplo de como funciona tão bem a renda básica, onde ela já existe. Eu posso aqui contar para vocês brevemente. Claro que sim, por favor. De breve você pode no falar início como ela do... funciona. Então, muito obrigado, João Scala, Franklin Valverde e Américo Sampaio. O Américo Sampaio é uma pessoa que, na Rede Nossa São Paulo, tem interagido tanto com o meu mandato. Eu faço questão de estar lá presente em quase todas as apresentações que eles fazem de tudo que acontece na cidade. Tem sido, para mim, é uma necessidade fundamental estar a par de todas as pesquisas que a Rede Nossa São Paulo tem proporcionado para melhor diagnosticar a cidade. Então, no início dos anos 60, o prefeito deu uma pequena vila de pescadores, como muitas existem no litoral paulista e brasileiro, observou que de lá saiu uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população ainda era pobre. Então, disse ele aos seus concidadãos: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra, enorme resistência. Demorou 5 anos para ele persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que 10 anos depois, Jay Hamilton, o prefeito, foi eleito governador do estado do Alasca, que havia, tal como nós recentemente no Brasil, descoberto no norte do Alasca, na Baía de Prudhoe, enorme reserva petrolífera. Então, disse o governador Jay Hamilton aos seus, então, 300 mil cidadãos, que hoje são 750 mil os habitantes do Alasca, na data de hoje. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Então, vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele justamente quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E então, aqueles recursos, 25% dos royalties, por algum tempo foi 50%, passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos. Internacionais, podem ver no site do Alaska Permanent Fund, tem ações, mais de 200 empresas brasileiras, como Petrobras, Banco do Brasil, Vale do Rio Doce, Itaú, Bradesco. Portanto, nós contribuímos para que isso exista lá. Empreendimentos imobiliários. O fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para, hoje, 66 bilhões de dólares. Vamos supor que
vocês estivessem residindo no Alasca. Para simplificar, eu vou aqui colocar o Franklin Valverde, que acho que talvez seja o de mais idade entre vocês. Então, entre 1º de janeiro e 31 de março, Franklin, você teria colocado num formulário uma página só, um application form. Sou Franklin Valverde, resido em tal endereço, precisa estar lá um ano mais, então se eu viajei para tal lugar, aqui estou de volta, responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos, trabalho em tal instituição, não precisa declarar qual o seu rendimento, nem o seu patrimônio acumulado, 2 pessoas que lhe conhecem testemunham, essa declaração é verdadeira, tudo muito simples, só é interessante pensar nessa simplicidade com respeito à dificuldade que tiveram os que estão querendo se inscrever e ainda muitos com dificuldade no auxílio emergencial. E quem assim procedeu, entre 1º de janeiro e 31 de março, quando chegou final de setembro, começo de outubro, se lá vocês estivessem, teria recebido, desde o início dos anos 80, 300, 400, 500 e pouco. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá. Muito bem. Acho que perdemos o contato com o vereador Eduardo Suplicy. Agora, a hora nós ouvimos a ONU. A gente precisa aproveitar, enquanto restabelecemos o contato com o senador, a gente ouve a Rádio ONU, Joel. Muito bem, com a matéria. A América Latina deve se preparar pelos próximos 2 anos contra o Covid-19. A Mônica Grayle, de Nova York, tem as informações. As consequências da pandemia do novo coronavírus nos países da América Latina e do Caribe deverão merecer uma resposta robusta dos governos da região pelos próximos 2 anos. A declaração foi dada pela diretora-geral da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, Carissa Etienne. Ela afirmou que, na ausência de uma vacina ou tratamentos eficientes, a região deverá sofrer com novos surtos e casos da Covid-19 pelos próximos 2 anos ou mais. E para Etienne, a liderança política pode ser a chave do sucesso ou do fracasso da resposta à crise. Até 23 de junho, as Américas haviam registrado 4,5 milhões de casos de Covid-19, com mais de 226 mil mortes. Desde o mês passado, o número de novas infecções triplicou na região. Os casos mais afetados são a América Central e o Brasil, além de outros países da América do Sul. No Caribe, os pontos de alerta estão no Haiti e na República Dominicana. Os países membros da OPAS estão debatendo uma resolução sobre a ameaça tripla da pandemia para a saúde, o bem-estar e a economia. A agência acredita que o monitoramento constante é vital no combate à doença, assim como sistemas de saúde robustos e uma boa base de dados e governança. E ainda na semana passada, durante um encontro em Madrid, na Espanha, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, FMI, informou que a América Latina e o Caribe foram fortemente afetados com as consequências socioeconômicas do coronavírus. Kristalina Georgieva disse que entre 2020 e 2021, a economia global vai perder 12 trilhões de dólares e 10% dessas perdas totais vão ocorrer na América Latina, que terá uma recessão de 9,3%, a pior da sua história. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Américo, diante dessa realidade econômica da América Latina, como sensibilizar a sociedade civil aqui no país para a implementação do Renda Básica de Cidadania? Joel, eu acho que o que a gente tem visto, principalmente com a crise, é, na verdade, um levante da solidariedade e da indignação contra as opressões. A novidade aqui não são as opressões em si, a novidade aqui não é a desigualdade, porque isso sempre existiu. A novidade é você ter uma parcela muito maior da população que, de fato, está preocupada com isso e, de fato, está observando para isso com um nível de indignação num patamar um pouco mais elevado do que a gente tinha antes. O que eu acho que tem ficado muito evidente é que nós não temos saída com relação à renda básica. Quer dizer,
a renda básica ela precisa ser implementada. Em algum momento ela vai precisar ser implementada. Não tem outra alternativa. Não tem mágica que solucione um país que tem 3/4 de sua história sob a égide da escravidão, um país que nunca teve um plano de redução das desigualdades vigoroso, uma sociedade onde nunca conseguiu universalizar políticas e serviços básicos, como saneamento, como educação, como habitação. Quer dizer, nós naturalizamos um país que vive um abismo social. As pessoas não têm casa, as pessoas não têm saneamento, não têm banheiro, não têm emprego. E acho que a crise, de alguma forma, deflagrou uma realidade que já existia. A classe média começa a prestar atenção numa parcela da população que, se não sair para trabalhar hoje, não tem dinheiro para comer amanhã. Então, o mundo dos trabalhadores informais, o mundo dos trabalhadores de serviços de aplicativo e por aí, e assim por diante, não vou querer fugir da tua pergunta, mas só pontuando isso, as pessoas perceberam que você tem uma massa de trabalhadores completamente desprotegidos. E é uma massa de trabalhadores que não tem alternativa, justamente porque nós passamos anos e anos num discurso, com perdão da palavra, patético, de responsabilidade fiscal, né? A PEC do teto que foi aprovada, então uma preocupação em você conseguir garantir o superávit primário, que senão vai estourar a dívida pública, porque se estourar a questão da previdência, etc, etc. Só que, movidos por esse discurso, o que acontece é a aplicação de políticas absolutamente cruéis e genocidas. Então, eu acho que o que se passa é uma espécie de um soluço solidário está sendo dado pela sociedade brasileira. E no bojo desse soluço solidário entra a questão da renda básica. Mas por que a questão da renda básica entrou? Porque, e o senador Suplicy pode confirmar, porque nós temos um acúmulo de 20 anos de debate sobre esse tema que nunca foi implementado. Então, agora, realmente, você tem um soluço solidário da sociedade brasileira que encontra uma agenda concreta relacionada à renda básica. Mas retomo aqui o meu ponto inicial. Nós temos um grande desafio agora, que é conseguir fazer a renda básica emergencial acontecer e não ser descaracterizada como está sendo proposta pelo governo. Isso é uma emergência do momento. Agora, depois disso, Joel e Franklin, o que a gente precisa é conseguir garantir um nível de debate público que transforme isso numa política permanente e, em segundo lugar, nós precisamos também avançar no debate público para que essa política cascateie do governo federal para os governos estaduais e governos municipais. As cidades, elas têm condições, claro, não de garantir integralmente a renda básica, mas elas têm condição de compor uma parte da renda básica. E isso, sem dúvida nenhuma, deve apontar para um modelo de Estado e um modelo de serviço público que é o que a gente quer para o futuro do nosso país. Então, eu acho que tem um caminho longo ainda pela frente, mas eu acho que o mais importante agora é a gente conseguir aproveitar o momento. Não estou querendo ser oportunista, estou querendo falar, é uma janela de oportunidade, é um soluço solidário que a sociedade brasileira está dando e está encontrando aí uma resposta que é a renda básica. Mas isso tem que estar enquadrado dentro de um projeto de nação que a gente está querendo buscar, e não uma política pública individualizada ou isolada que vai resolver todos os problemas, porque não vai. Mas um modelo de nação baseado na solidariedade e, senador Suplicy, que me corrija, mas eu acho que a renda básica de cidadania é, na verdade, a maior expressão de solidariedade que o Estado brasileiro pode dar com os seus com os cidadãos, com os seus brasileiros e brasileiras aqui que possam vir a receber essa política de solidariedade que é a renda básica. Eduardo, Eduardo e Américo, nós estamos vivendo no Brasil atualmente uma certa polarização ideológica, né, entre direita e esquerda, uma polarização, digamos, até um tanto, desculpe a expressão, imbecil, né, como se isso fosse a tônica que deveria ser discutido. Agora, como bem o vereador Suplicy, nosso eterno senador, colocou claramente nesse projeto que foi implementado no Alasca e que deu certo,
Aqui no Brasil, com essa polarização, sempre que se fala em renda básica e cidadania, já começa com esses discursos esquizofrênicos de que isso é uma coisa de país socialista, país comunista, e acaba querendo desviar essa questão, quando, na verdade, aí nisso que eu gostaria que vocês implementassem a discussão, quando, na verdade, a implementação desse projeto de renda básica e cidadania é muito mais, ele fortalece muito mais o capitalismo, como nós estamos vivendo hoje, do que a construção de uma sociedade socialista. Ou eu estou enganado? Américo, começa você, que eu acho que o Eduardo Suplicy precisa ligar o microfone dele, que está desligado. Agora acho que está ligado. Ou não? Continua desligado, acho que o microfone do Suplicy. Vamos lá, Américo, com você. Eu acho, Franklin, que sem dúvida nenhuma tem esse debate, né? Quer dizer, o quanto também que uma política de renda básica favoreceria uma estrutura capitalista, porque na prática mitigaria alguns problemas fruto de um projeto desigual, que é, obviamente... Porque nós estamos atrasados até no próprio capitalismo, né? Essa é a verdade, né? Sim, completamente atrasados. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que tem um debate importante a ser feito com relação a esse tema. Agora, ao mesmo tempo, Franklin, eu acho que o elemento da renda, ela é também um componente da emancipação política. Então, eu não quero aqui ser etapista na história, porque a gente sabe que a história não é formada por etapas. Ao mesmo tempo, eu acho que é importante da gente considerar que, para um processo de superação do modelo capitalista vigente hoje, é necessário um processo de ampliação de consciência. E, sinceramente, me parece que o elemento da renda é também um processo, um componente importante da ampliação de consciência. E digo isso porque a gente precisa também ser honesto com a história e entender que as pessoas terem uma renda mínima, as pessoas terem acesso à comida, as pessoas terem acesso à casa, ela precisa estar, de alguma maneira, combinada com um processo de superação de um modelo absolutamente desigual que a gente vive hoje. Então, não me parece honesto a gente querer superar o modelo capitalista e ser contra um processo de renda básica. Não me parece coerente. Eu acho que sim, nós temos que entender, numa perspectiva crítica, a questão da renda básica como não sendo o ponto final da luta política, mas talvez um dos pontos iniciais. Agora, eu acho que é necessário todo mundo do campo progressista ter essa visão de que a renda e a comida é um ponto muito fundamental, inclusive no processo de ampliação de consciência enfim, de todos os brasileiros, de todas as pessoas que possam ser, porque, do contrário, a gente vai ter um furo nesse processo, né? Quer dizer, a gente quer fazer promover um processo disruptivo de superação desse modelo, só que, ao mesmo tempo, as pessoas vivendo numa miséria enorme. E isso não tem como você combinar esses dois elementos. Então, me parece que, sem querer ser etapista, mas pensando em elementos, a renda é sim um elemento de ampliação de consciência, a renda é sim um elemento de garantia da dignidade. Perfeito. Muito bem. O Suplicy já retomou nosso contato? Só que precisa ligar o microfone, que nós não estamos ouvindo. Muito bem. Então, a gente continua a nossa entrevista hoje, aqui no Brasil Cidadão. Viu, Joel? Se for possível, precisa chamar a Júlia, que é lá da redação do Observatório, que ela tem algumas novidades para nós também. Ah, muito bem. Então, nós continuamos nosso programa com a participação do Américo Sampaio, que é sociólogo, membro do Conselho da Rede Brasileira de Renda Básica, e do vereador Eduardo Suplicy. Agora, nós vamos ouvir o observatório do professor, quais são os destaques dessa semana. Bom dia, Júlia Pereira. Bom dia, Joel, Franklin, bom dia a todos, tudo bem? Tudo bem, Júlia. Quais são as informações, Júlia? Bom,
hoje eu quero destacar uma reportagem que a gente fez explicando o papel da importância, né, de movimentos sociais e de organizações da sociedade civil na aprovação da renda básica emergencial, do auxílio emergencial que está em vigência nesse momento. Então, foi uma entrevista que a gente fez com o Leandro Ferreira, presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, e ele explicou desde quando o processo foi organizado até a aprovação, levando o documento para a aprovação dos políticos e, finalmente, para o executivo. Então, é uma dica de leitura para os nossos leitores saberem mais, né, sobre a importância da organização da sociedade civil na aprovação desse projeto. Muito bem, Júlia. Você tem alguma pergunta para os nossos convidados? Tenho. Na verdade, eu quero propor uma reflexão e também um questionamento se programas sociais como o Bolsa Família, eles partem de uma ideia de uma renda básica. Então, se essa ideia de renda básica acaba ajudando na promoção e aprovação desses programas também. Vamos ouvir o Américo Sampaio. Perfeito. Obrigado, Júlia. Há uma política como o Bolsa Família, está dentro, assim como renda básica ou outras políticas, está dentro do guarda-chuva daquilo que a gente chama de políticas redistributivas. Então, a ideia de que você tenha uma política socialmente justa que tem por premissa a redistribuição de renda, ou seja, você faz uma taxação de setores da sociedade que tem possibilidade para isso e você transfere diretamente essa arrecadação para aquelas pessoas que não têm renda. Então, do ponto de vista redistributivo, sem dúvida nenhuma, tanto o Bolsa Família quanto a renda básica partem dessa mesma premissa. Porém, tem um diferencial que é a política do Bolsa Família, ela está atrelada a um conjunto grande de condicionantes. Então, você precisa ter seus filhos, por exemplo, matriculados na escola, você precisa acompanhar ali o conselho da escola, você precisa, de alguma forma, ser acompanhado e participar presencialmente de algumas políticas do campo da assistência social. Tem um cadastro que é feito e a política do Bolsa Família, ela tem, vamos dizer, uma porta de saída, quer dizer, dependendo, a partir do momento que você chega em determinada renda, você sai dessa política. Então, a pessoa entra nessa política, ela vive a política do Bolsa Família, se ela consegue um outro emprego, etc., ela sai dessa renda, ela deixa de fazer parte. Então, a gente chamaria a política do Bolsa Família, por mais que parta da mesma premissa de uma política redistributiva, ela tem uma perspectiva que é focalista, ou seja, é para um grupo bastante específico da sociedade. Muito bem, obrigado, Júlia, pelas suas informações. Você volta na próxima semana. Alô? Estão me ouvindo? Já entramos novamente com o vereador Eduardo Suplicy. Estão me ouvindo? Claro, estamos ouvindo, sim. Refaz a pergunta, por favor, para o vereador. Sim, vereador, eu tinha perguntado para o Américo e também para o senhor, que hoje no Brasil nós vivemos numa polarização ideológica, direita, esquerda, você é comunista, você é fascista, enfim. Agora, pelo projeto que foi apresentado pelo senhor, e muito bem colocado, o projeto de renda básica da cidadania, implementado, inclusive, no Canadá, eu digo que, muitas vezes, esse projeto, a implementação desse projeto, na verdade, inicialmente, ele reforça o próprio Estado capitalista, né, do que, digamos, vai construir uma sociedade socialista, como esses grupos mais conservadores criticam esse projeto, né? Então, eu pergunto, defender esse projeto hoje não seria muito mais nós tentar fazer com que o Brasil avance dentro desse próprio sistema capitalista que nós estamos vivendo, do que implementar um projeto socialista como, erroneamente, esses grupos conservadores querem detonar o projeto de renda básica de cidadania? Bom, primeiro eu preciso salientar que economistas no mais largo espectro sejam aqueles que
tem uma perspectiva de uma sociedade mais igualitária sejam aqueles que defendem o capitalismo, mas que, por exemplo, vou pegar aqui o caso de Milton Friedman. Em Capitalismo e Liberdade, ele diz que o capitalismo procura argumentar que é o sistema mais consistente com a liberdade do ser humano. Mas tem um capítulo que é sobre a pobreza. E daí ele diz que o capitalismo não resolve bem o problema da pobreza. E se quiser resolvê-lo, então a forma de fazer com que não se atrapalhe o bom funcionamento do sistema de mercado é instituir uma renda mínima garantida a todos pela forma do imposto de renda negativo. Ora, eu aqui vou lhe colocar o que Milton Friedman respondeu para mim quando eu perguntei a ele, na entrevista que feita em 2000, ele estava vivo, eu fiz para o meu livro. Como o senhor avalia a proposição de uma renda básica ou renda do cidadão comparada à alternativa de um imposto de renda negativo? Milton Friedman responde, abre aspas, uma renda básica ou renda do cidadão não é uma alternativa ao imposto de renda negativo. É simplesmente uma outra forma de se introduzir o imposto de renda negativo se for acompanhado do imposto de renda positivo sem isenção, o que leva o maior conhecedor e fundador da Rede Mundial da Renda Básica, Basic Income Earth Network, ou BIAM, professor Felipe Van Pares, autor desse livro que eu recomendo a todos vocês, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e economia sã, que tem o meu prefácio, da Cortez Editora e Fundação Perseu Abramo, que, então, Felipe Van Pares diz o seguinte sobre essa resposta. Esta é uma afirmação muito clara da equivalência formal entre os dois esquemas, o que sugere que Milton Friedman é a favor tanto da renda básica quanto do imposto de renda negativo. E quem é que confirma isso? Quando, em 3 de abril do ano passado, o deputado Paulo Teixeira perguntou na Câmara dos Deputados, quando da discussão da reforma da Previdência para o ministro Paulo Guedes. O que o senhor acha da renda básica de cidadania? Ele responde, curiosamente, outras ideias, como a renda básica, que o Suplicy lançou e o Milton Friedman apoia. Então, se nós descarimbarmos e procurarmos o que há de melhor, nós vamos nos surpreender. Nós vamos descobrir que poderíamos estar juntos fazendo coisas boas, em vez de simplesmente cair nesta briga que não está levando o Brasil para o lugar certo. Ora, você se lembra quando Jair Bolsonaro venceu as eleições? Ele levantou o braço e disse, eu juro perante Deus e o povo brasileiro cumprir a Constituição, cujo artigo 3º diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E no seu programa de governo, entregue ao Superior Tribunal Eleitoral, está escrito que ele vai prover a todas as famílias brasileiras uma renda mínima, tal como defendem os pensadores liberais, tal como está escrito lá, tal como Milton Friedman. Milton Friedman, então, é a favor da proposta. E só que, passado 1 ano e meio já de governo, o governo Bolsonaro está muito atrás de cumprir a sua meta, o que ele jurou que iria cumprir. Então, se nós quisermos chegar ao bom senso,
E se quisermos fazer com que... Nós temos que mostrar ao presidente Jair Bolsonaro, ao Paulo Guedes, que ao invés de, conforme ele relatou outro dia lá naquela reunião de 22 de abril, que ele quer distribuir armas para todo o povo brasileiro, que coisa mais insensata. Muito melhor é que ele aprenda as lições de todos aqueles que tão bem fundamentaram a renda básica na história da humanidade. Se me permite, em 2 segundos, eu trago aqui o que melhor formulou. Posso trazer aqui? Me dá 2 segundos, por favor. Muito bem. Nós estamos apresentando o Brasil Cidadão, falando hoje da renda básica de cidadania, com o vereador Eduardo Suplicy e com o sociólogo Américo Sampaio. Aqui está. Este personagem viveu no século XVI, lá na Inglaterra. Estudou para ser sacerdote, filosofia, teologia. E antes que ele se tornasse padre, o rei Henrique VIII, em época em que a Inglaterra era super poderosa, dominava a Índia, o que são os Estados Unidos da América hoje, o convidou para trabalhar na corte, onde ele foi um homem de extraordinária influência, designado embaixador em Flandres, na Bélgica, onde ele começou a escrever Utopia. Depois ele foi eleito presidente da Câmara dos Comuns. Em 1931, a Igreja Católica o canonizou santo. Em 2000, o Papa João Paulo II o proclamou o grande patrono dos políticos e dos governantes. Há um filme lindo, O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, que eu recomendo a todos vocês. E eis que, a certa altura, o rei Henrique VIII pede a ele: escreva para mim uma justificativa, para que eu possa me casar outra vez, porque a minha mulher não me dá herdeiros. Eu não vou fazer isso, não é o que eu penso. Por causa disso, se forem à Inglaterra, em Londres, visitar o parlamento, logo à esquerda, na entrada, vão ver um enorme espaço, como se fosse uma catedral. No meio tem um círculo. Aqui foi julgado e condenado Thomas More, que em Utopia, no capítulo 1, escreve, conta a história de como o cardeal Morton e outras pessoas estavam comentando que na Inglaterra a instituição da pena de morte naquela época não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta. Eis que então o Rafael Itludeu, um contador de histórias, a tradução de Itludeu em grego, pondera: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis. Aqui não tem outra alternativa, senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, De Subventione Pauperum, um tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez propõe a garantia de sobrevivência das pessoas. Por causa disso, Thomas More é considerado um dos que melhor fundamentou ao longo da história a garantia de uma renda para todos. Qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania, além de promover a desburocratização completa e facilidade e acabar com o estigma, o sentimento da vergonha da pessoa precisar dizer: eu só recebo tanto, por isso mereço tanto? É do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano. Para aquela mulher que, aqui em São Paulo, às vezes não tendo como dar de comer em casa para suas crianças, sua avó resolve vender o seu corpo na Praça da Luz, onde eu fui conversar com elas, a convite delas, e gostaram muito da proposta da renda básica. Ou para aquele rapaz que, não tendo
como ajudar no orçamento da sua casa, da sua família, resolve se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs. O dia que houver para si e para cada membro de sua família o suficiente para atender suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora eu não vou precisar aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Agora, ou seja, vereador, ou seja, mudar a realidade social do país através do respeito aos direitos humanos. Exato. Eu gostaria de ouvir o Américo. E prover dignidade para valer, como o Américo falou. É verdade. Eu gostaria de ouvir o Américo. Américo, nessa correlação de forças que existe no país, como convencer a elite econômica de assegurar para a maioria da população brasileira uma renda básica? É muito difícil de convencer, Joel, mas eu acho que talvez por meio da demonstração, como o Suplicy sempre fez, de exemplos internacionais, e também a partir da demonstração de que por aí está a saída da crise econômica avassaladora que o Brasil vai entrar, talvez a gente tenha alguma chance. Digo isso porque a gente sabe que, como o Eduardo Nobre tem dito, é uma questão de reorganizar completamente as políticas sociais, ambientais, econômicas. É um processo de regeneração da democracia brasileira, do Estado brasileiro. Não é pequeno, não é trivial a crise econômica, sanitária e social, e também política que o Brasil está enfrentando. Tudo indica, Joel, que a gente deve ter uma queda aí de 9% do PIB. Isso é absolutamente assustador. E, ao mesmo tempo, isso também coloca o Brasil num cenário muito desconhecido, porque ninguém nunca viveu uma queda de 9% do PIB, pelo menos na história recente. Então, assim, não se sabe os reais impactos que isso pode ter do ponto de vista da operação do Estado para garantir políticas públicas e bons serviços públicos. Frente a isso, Joel, eu acho que a gente vai ter que fazer um debate amplo na sociedade brasileira, que é justamente o debate sobre que saída a gente vai dar para essa crise. E acho que políticas redistributivas, que, por um lado, garantem a dignidade das pessoas, garantem renda, mas, ao mesmo tempo, essas mesmas políticas também têm um impacto econômico interessante, porque isso faz rodar dinheiro, literalmente, nas camadas mais pobres da sociedade, o que, além de garantir dignidade, garante também certa movimentação econômica, consumo, receita, garante emprego, etc. Me parece que esse tipo de política, para fazer esse convencimento que você está falando, a gente precisa entender que essa é a saída, porque se não for por aí, quer dizer, se a gente não garantir políticas redistributivas, permanentes, universais, que coloquem dinheiro na mão das pessoas para elas poderem comer, e isso também faz com que elas possam consumir, isso reduz a desigualdade, isso reduz a miséria, e isso garante um cenário econômico mínimo que a gente consiga voltar a ter algum mínimo de padrão de desenvolvimento econômico que a gente perdeu esses últimos anos, mas que isso é a saída. Porque se não for essa saída, Joel, o que essas outras pessoas têm para apresentar? Vamos fazer o quê? Vamos fazer mais um ajuste fiscal? Vamos fazer mais uma política de concentração de renda, mais uma política que inviabiliza a aplicação direta de recursos públicos nas políticas sociais, como foi, por exemplo, a PEC do teto, ou como foi, por exemplo, a reforma da Previdência, ou como foi, por exemplo, a reforma trabalhista. Quer dizer, esse é o caminho, é arroxo de novo, é ser draconiano de novo. Então, me parece que é um debate sobre saída. E não me parece, Joel, que quem é contra essa política tem argumentos razoáveis para mostrar que esse é o caminho. Quer dizer, qual é o caminho para a gente superar a crise econômica? Aprofundar a desigualdade? É tirar dinheiro da saúde? É tirar dinheiro do SUS? É tirar dinheiro das políticas de assistência social?
ou, pelo contrário, a saída da crise é justamente garantir dignidade e dinheiro na mão das pessoas mais pobres que vivem nas periferias das cidades, para que elas possam comer e ter um teto. Então, assim, me parece que o debate colocado é esse. Eu acho que por meio de exemplos internacionais, por meio de números e por meio desse debate sobre a saída da crise, uma queda de 9% do PIB não é brincadeira. Não é brincadeira. É muito difícil você conseguir encaixar qualquer narrativa de aprofundamento da desigualdade numa queda de 9% do PIB. Então, acho que é mais nesse sentido, Joel, de mostrar que isso é o caminho de saída. Que saída é essa que o Brasil quer da sua crise? Eu espero que seja um caminho de saída pela redução das desigualdades, pela garantia da dignidade, e que me parece que a renda básica tem um papel absolutamente central, tanto do ponto de vista político como também do ponto de vista econômico. Joel, muito bem, eu tenho mais 5 minutos para fechar o programa, mas, Américo, em cima do que você disse, historicamente, quem tem pago a conta pela dívida social do país é a população de baixa renda, infelizmente. Eu tenho mais 5 minutos, como disse, eu vou deixar 2 minutos para o vereador Eduardo Suplicy fazer as suas conclusões finais, porque é fundamental, neste momento, discutir o Renda Básica de Cidadania, não como um plano emergencial para a população, mas algo definitivo, para a gente contrabandear, fazer um contraponto com a dívida social profunda que existe no país. Eu começo com você, vereador. 2 minutinhos para suas conclusões finais. Eu quero primeiro agradecer a vocês por essa oportunidade. E eu acho que nós precisamos chegar a um caminho de bom senso e tenho a convicção de que as próprias pessoas que hoje têm mais recursos, e as grandes empresas, os bancos e tudo, como ainda há 3 semanas atrás eu vi a entrevista do presidente do Bradesco na Veja, que diz que ele considera, assim, razoável que possa haver uma maior tributação sobre os bancos, sobre as empresas, sobre as pessoas de grande patrimônio e renda. E eu acho que nós precisamos caminhar na direção de uma reforma tributária onde possamos assegurar que haja para todos a renda básica de cidadania. Para isso, mas como vamos pagar ao Pelé, à Xuxa, ao mais bem-sucedido empresário brasileiro, a todos nós 4 que estamos nesse debate? Sim, vamos receber, sim, a renda básica de cidadania para facilitar a vida de todos. Obviamente, os que temos mais, iremos colaborar para que nós próprios e todos os demais venhamos a receber. É uma questão de bom senso, de boa lógica, e eu acho que será o caminho de pacificar e de fazer com que tenhamos, assim, a vontade de atender o apelo do Papa Francisco, que tem dito a todos os chefes de Estado e aos povos do mundo e aos jovens que vão se reunir com ele no próximo dia 20 e 22 de novembro, em Assis, com Amartya Sen e Jeffrey Sachs e outros grandes economistas. Eu tive a honra fiz 79 anos domingo passado, mas fui convidado pelos jovens que gostaram tanto da proposta da renda básica para me reunir também com eles, e eu irei. Já comprei a passagem e tudo, e estarei lá. E fiquei super contente quando, na missa de Páscoa, na humilha do Papa Francisco, ele falou que está na hora de se instituir uma renda básica universal. Então, imagine se o Jair Bolsonaro vai recusar esse apelo do Papa Francisco. Então, muito bem. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação, vereador. A gente vai voltar novamente sobre esse assunto da renda básica de cidadania, fundamental para a população brasileira neste momento, né? Américo Sampaio, suas conclusões finais. O que de mais importante você quer deixar registrado no final do programa? Eu acho que o mais importante, Joel... Bom, primeiro agradecer muito, Joel, Franklin, senador Suplicy, todos que nos ouvem aqui. Eu acho que o mais importante, Joel, é nós tomarmos a responsabilidade de construir um projeto de nação
diferente daquele que estava vigente antes da pandemia, porque o projeto de nação que nós tínhamos, o modelo político que nós tínhamos, o modelo de democracia que nós tínhamos, não funciona mais, não serve para todos. Serve para uma pequena parcela que se vale dela. Então, é uma responsabilidade que não é apenas combater o vírus, não é apenas combater o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, mas sim construir um projeto de nação, um projeto político, um projeto de democracia que nós queremos para o futuro do país, porque o que nós tínhamos até aqui se esgotou, não funciona mais. Que projeto é esse que nós queremos? Acho que essa é a nossa responsabilidade de construir esse caminho, de travar essa luta. Muito bem. Obrigado, Franklin. Você volta no próximo programa. Perfeito, Joel. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Eduardo Suplicy, vereador em São Paulo e defensor do Renda Mínima de Cidadania. Américo Sampaio, sociólogo e membro do Conselho Fiscal da Rede Brasileira de Renda Básica. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. E nós voltamos na próxima semana, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.